Capítulo 2. A busca de Deus. O Senhor me disse: eu considerei você mais do que a mim mesmo. A Bíblia mostra os maiores temas, essas verdades que correm desde o curso de Gênesis até o Apocalipse. Um destes temas é o apaixonado desejo de Deus e a busca do homem. É um fato, Deus quer se aproximar de nós mais do que nós queremos nos achegar a Ele. Ele verdadeiramente anseia por nós. Veja Tiago 4, versículo 5. A palavra anseia significa sentir saudades intensamente. Esse tem sido o choro mais profundo do seu coração desde o começo do tempo. Depois que Adão pecou, as primeiras palavras de Deus não foram uma proclamação de julgamento, mas sim: Adão, onde está você? Você pode ouvir o intenso choro do seu coração? Por que você está se escondendo de mim? Vamos traçar sua saudade de nós através do curso da história. Subtítulo: O tataraneto de Adão. O tataraneto de Adão chamava-se Enoque. Eu acredito que houve um dia em que Enoque chegou-se a Adão e pediu-lhe que lhe falasse sobre o seu tempo no jardim. Ele queria saber como era verdadeiramente andar com o Deus vivo. Você talvez esteja se perguntando: como poderia Enoque falar com o seu tataravô? Sua resposta: quando você vive 930 anos, você irá ver seus tataranetos. Adão só tinha 622 anos quando Enoque nasceu. Matematicamente, a Bíblia nos diz que Adão tinha 687 anos de idade quando Enoque aproximou-se dele com a idade de 65 anos. Isso é deduzido da conta de Gênesis de que caminhou Enoque com Deus por 300 anos, sendo que ele viveu até 325 anos. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Gênesis 5, versículos 22 e 23. É provável, portanto, que aos 65 anos de idade tudo mudou para Enoque, quando ele achegou-se às bênçãos e à angústia dos lábios do patriarca Adão. Eu posso somente imaginar. Eu não tenho escrituras como respaldo que se passaram anos para Enoque criar coragem e ir até seu renomado ancestral para perguntar a respeito do jardim. Porque Adão não era quem podia ficar falando livremente disso. E mais do que provável, avisaram o jovem Enoque a não discutir esse assunto com Adão. Históricas escrituras judaicas falam a respeito da depressão que Adão sofreu depois de ter sido expulso do jardim. O peso disso era quase insuportável. Alguns escritos dizem como Adão e Eva sentaram-se em cavernas escuras, não podendo olhar um para o outro por causa da vergonha que sentiam pelo que tinha acontecido. Adão tinha perdido seu esplendor. Uma coisa é ouvir a promessa de caminhar com Deus e outra totalmente diferente é perder a tocante realidade de morar em sua glória. Adão sofreu uma indescritível perda, mas Enoque pressionou e trouxe à tona as ansiedades e angústias de Adão e as misturou com fé e expectativa. Durante gerações se tinha murmurado entre eles o quão desapontados estavam com a perda de Adão. Enoque percebeu a promessa: eu irei caminhar com Deus. Eu só posso imaginar o encontro dos dois. Enoque tremeu, mas sua paixão finalmente superou seu medo.
Através das trêmulas sombras da derrota, ele pressionou e acreditou na luz de algo mais. Para ele, a história de Adão era mais do que uma história de derrota, era uma revelação do profundo desejo de Deus de falar com o homem. Eu tenho que imaginar se Adão vislumbrou o fogo de Enoque quando ele transferia as distantes bênçãos achadas na memória de sua vida no jardim do paraíso. Adão chorava enquanto recordava seu desolador relato. Enoque, eu andava com ele em sua glória. O Criador do universo, o Criador de tudo o que você vê, caminhava ao meu lado. Ele revelou-me a íntima sabedoria do seu plano principal, como ele colocou e arrumou as estrelas com a ponta dos seus dedos. Esses mesmos dedos não só me criaram, mas foram seguros pela minha mão. Ele chamava cada estrela pelo seu nome e as designou para sinais para navegação e para as estações. Ele mostrou-me como equilibrava a Terra com seus campos gravitacionais e eletromagnéticos e criou um clima perfeito. Ele compartilhou o segredo da semente e como dela nasce vida da sua espécie, como ela é regada pelas nascentes das profundezas, estrategicamente colocadas através da terra. Oh, Enoque! Ele me confiou o privilégio de dar nome a todos os animais, acima de 500.000 espécies. Nós os discutimos juntos, mas ele deixou a escolha final para mim. Quanto mais Adão falava, mais Enoque ficava faminto por ouvir, até que a paixão tomou conta dele. Eu devo caminhar com Deus, como Adão caminhou. Ele não iria ser recusado. Enoque até herdou uma coisa que Adão não tinha herdado. O pó de Adão retornou à terra. Mas Gênesis nos diz: e andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5, versículo 24. Ele saiu deste mundo sem ver a morte. Em sua vida, Enoque foi um grande profeta. Ele falou em seus dias bem como profetizou para os nossos. Ele profetizou a respeito de impostores que iriam se levantar na igreja nos últimos dias, atuando e até acreditando serem salvos pela graça, e profetizou ainda sobre o julgamento que viria. Veja Judas 1, versículo 15. Ele teve visões do julgamento de Deus, declarando a segunda vinda do Senhor milhares de anos antes de seu nascimento virginal. Por que Deus o tomou para si quando ele tinha somente 365 anos? Foi por causa do seu grande ministério profético? Não, foi porque ele caminhou com Deus. E o livro de Hebreus nos diz isso. Agradou a Deus. Hebreus 11, versículo 5. Não me entenda mal. Seu caminhar com Deus produziu um poderoso e eficaz ministério, mas era o seu maior desejo conhecer intimamente a Deus, o que era agradável ao Senhor. Ele tinha tocado a saudade no coração de Deus, um relacionamento íntimo com Ele, do jeito que Ele anseia por nós. Subtítulo: A angústia de Deus durante as épocas. Esta tem sido a angústia de Deus durante as épocas. Um povo que não deseja conhecer a Ele em resposta ao seu desejo por nós. Depois de Enoque, há Noé, outro tataraneto que tocou o coração de Deus. Gênesis nos diz: Noé andava com Deus. Gênesis 6, versículo 9. Noé respondeu ao desejo de Deus por comunhão e se achegou a Ele. Enquanto ele se aproximava, Deus se aproximou dele e o avisou das coisas que iriam acontecer. Um julgamento que pegou o mundo desavisado foi o primeiro segredo entre Noé e Deus.
O relacionamento íntimo de Deus com Noé nasceu da confiança de Deus que iria responder àqueles que o buscam, àqueles que tivessem coragem de acreditar e se aproximar para experimentar intimidade com Ele. Nós testemunhamos isso de novo com Abraão, quando Deus o convida a andar na minha presença. Gênesis 17, versículo 1. Esse convite é estendido novamente a Isaque e Jacó. Antes mesmo do nascimento de Jacó, Deus disse: amei a Jacó. Romanos 9, versículo 13. Deus se dedicou a ele como se dedica a todos nós, mesmo quando Jacó não se dedicava a Deus. Enquanto Jacó fugia de seu irmão, ele encontrou Deus esperando para capturá-lo. Quando Jacó dormiu em um travesseiro de pedra, Deus o acordou para um sonho, uma escada com anjos subindo e descendo, uma conexão divina revelada entre Deus e o homem. Depois de 400 anos de escravidão, os filhos de Israel, descendentes de Jacó, foram confundidos pelo principal propósito de Deus de libertá-los da escravidão. Eles pensavam que tudo se resumia em herdar a terra prometida, mas era muito mais que isso. O profundo desejo de Deus era por intimidade, e ele claramente relata suas intenções quando fala a toda a nação com apaixonadas e poéticas palavras. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Êxodo, capítulo 19, versículo 4. No entanto, os desejos dele não eram espelhados nas palavras dos filhos de Israel. E o diálogo entre eles relata um motivo bem diferente. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Números 16, 14. Os corações deles estavam interessados no que, mais do que em quem, eles iriam herdar. Moisés repetidamente esclarecia o desejo de Deus aos descendentes de Abraão. Certo comentário foi escrito: porque não adorarás a outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Êxodo capítulo 34, versículo 14. Deus declarou a todo Israel: eu vos tenho amado. Mesmo assim, em ignorância e dureza de coração, eles responderam: em que nos tem amado? Malaquias 1, versículo 2. Cegos ao fato que o seu coração ansiava por eles, eles interpretaram suas tentativas de se aproximar deles como atos de julgamento. Mesmo em repetida desobediência, seu desejo era firme. No dia de Jeremias, ele chorou: e eu vos falei começando de madrugada, e não me ouvistes. Chamei-vos, e não me respondestes. Jeremias 7, versículo 13. Ele os fez saber que os buscaria dessa maneira do dia em que ele os trouxe do Egito até aquele exato momento. Veja Jeremias capítulo 7, versículo 25. Mesmo passando por tudo isso, o amor de Deus nunca vacilou, mas a maior evidência de seu profundo desejo por nós é encontrada em Jesus. O próprio Jesus explica: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Lucas 19, 10. Ele não veio somente para salvar, veio para buscar também, mesmo quando nós éramos seus inimigos. Subtítulo: Pensamento de Deus a nosso respeito individualmente. Quando nós sentimos saudade de alguém, pensamos frequentemente nessa pessoa. Somos pegos pensando durante todo o dia
e até, às vezes, em nossos sonhos. Tornamo-nos tão vulneráveis que às vezes compartilhamos com outros o quanto desejamos a companhia dessa pessoa e o quanto pensamos nela. Com Deus não é diferente. Deus disse a Davi a respeito dos seus pensamentos a nosso respeito. Davi relata esta incrível reflexão que Deus tem sobre cada um de nós. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles! Se os contasse, excederiam os grãos de areia. Salmo 139, versículo 17 e 18. É quase impossível deduzir, mas seus pensamentos a respeito de cada um de nós são mais do que todos os grãos de areia da terra. Pense nisso por um momento. Imagine cada grão de areia coletado de todo o planeta, cada praia, deserto, lago, mar, fundo do oceano e claro, cada campo de golfe. Quando eu olho somente para um campo de golfe, não consigo imaginar o número de grãos de areia que podem estar em cada pequeno buraco. Mesmo assim, Deus fala de todos os grãos de areia da terra. O número é incontável. Ao longo dos últimos 21 anos, tive muitos pensamentos amorosos sobre minha esposa, mas mesmo em toda a minha distração, eu duvido que os meus mais impressionantes dias tenha enchido até mesmo uma pequena jarra. Quem dirá toda a terra?